eu vou falar sobre o recomeço. Em Ruth primeiro, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela e seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, para Belém. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada uma casa do seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, para que ireis comigo? Tendo eu ainda o meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já fui muito velha para ter marido, e ainda que eu tivesse, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada e o seu povo e os seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistes para que não te abandone, para que te abandone, não insiste para seguir por onde quer que tu fores, eu irei. De onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Até aqui. E o que essa palavra traz é que no começo ali fala de tragédia, né? Fala de angústia, fala de perda. E na época, né? Até nos dias de hoje, a viúva naquela época, ela ficava totalmente despreparada, assim como hoje também, né? Muitas mulheres viúvas ficam sozinhas, ficam desamparadas, e aí elas vão procurarem trabalhar, e, enfim, esta luta pela sobrevivência, né? Mas a Ruth, ela é diferente, né, da Orfa, porque quando a Noemi chamou para voltar a Belém, que é a sua terra natal, e que ali, né, era uma terra que Deus estava abençoando, era uma terra que estava em prosperidade, então ela ia voltar para a terra de seu marido, né? E aí ela chamou ambas para ir com ela.
O primeiro momento é que chamou as duas noras para ir com ela. Só que ela andando ali, ela parou para pensar, assim como eu saí de Belém, da minha terra, e eu tive que sair com meu marido, né, para a terra de Moabe. E a terra de Moabe era uma terra onde adoravam outros deuses, né, onde havia muito pecado, onde adorava outros deuses. E ali a Noemi permaneceu com seu marido e com seus filhos. E depois seu marido morreu, e depois os seus filhos casaram com as duas, né, a Orfa e a Ruth, e passaram 10 anos e aí aconteceu tudo isso. O que eu quero dizer é que as duas tinham a mesma possibilidade de ir com ela. Só que no meio do caminho ela parou e perguntou se realmente elas queriam ir, porque ela não tinha uma perspectiva de vida naquele momento, né? Que ela ia voltar para a terra, ela ia voltar para onde ela havia nascido. E logo a Orfa, percebendo essa situação, ela decidiu retornar para os pais dela, para a vida dela, para os deuses dela. Ela decidiu retornar. E a Ruth não. A Ruth, ela refletiu, né? Se eu já estou nessa situação, e se aquela pessoa, por tantos anos que ficou comigo, que era minha mãe, né? Porque antigamente uma sogra era uma mãe, e cuidou dela, ensinou, ajudou, e por que no momento de mais dificuldade, sem provisão, eu abandonaria minha sogra? Então ela falou que não, hipótese alguma, eu não te abandonarei. E mais ainda, o mais profundo e o mais lindo ainda é que ela fala que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela estava deixando tudo para trás. Ela tinha família, né? Ela vivia aquela vida, enfim, conhecia os deuses, mas não conhecia o Deus de Israel, o nosso Deus, né? E ela falou, aqui, este Deus que tu conheces, Noemi, eu também quero para mim. Eu quero provar desse Deus, eu quero sentir esse Deus, eu quero viver este Deus na minha vida. Então eu te acompanharei, não importa em qual circunstância a gente estiver, mas estamos juntas. Mas na certeza que Deus proverá, porque mais embaixo ela fala, Deus proverá. E ela já falou que Deus proverá sem conhecê-lo a este Senhor, a esse Deus maravilhoso. Mas a sua gratidão por aquela mulher era tão grande, o teu amor por ela era tão grande, que ela decidiu acompanhar. E que eu entendo, né, nessa passagem, uma lição que eu acredito que é importante para nós, que nos ensina que nós devemos nos atentar para a nossa família, porque a Noemi era a única família que ela tinha depois de ela ter casado, né? E que ao momento de uma dificuldade ela não largaria aquele familiar, aquela pessoa que a honrou, né? Aquela pessoa que a amou, que ajudou-a no momento de dificuldade, e que ela tinha esta gratidão por ela tinha este amor por ela, o respeito à família também, né? Mas embaixo, como mostra a palavra lá embaixo, então quando elas chegam lá em Judá, em Belém, tem as terras do marido de Noemi, e aí elas não têm o que comer, elas não têm o que trabalhar, enfim, e aí lá estava na época da colheita. E a época da colheita, os ceifeiros iam lá e catavam, né? Todo o trigo, todo o milho, etc. Estavam pegando. Então a Noemi falou assim, olha, as pessoas que eram desamparadas, elas esperavam os ceifeiros passar, e o que caírem lá no chão, eles pegavam para
para o seu sustento. Então a Ruth falou, então eu vou fazer isso. Então ela foi fazer isso. Então ela foi com humildade, né? Com total humildade. Falou com os ceifeiros e ficou atrás dele, eles passando, e ela foi pegando aquilo que caía dos seus cestos. E logo depois, né, Boaz, que era o dono daquelas terras, um homem muito rico, que tem parentesco com o marido de Noemi. Então, naquela época, um resgatador, quando a família, né, perde o homem, aquele que comandava a família, e as mulheres ficam desamparadas, eles precisavam ter um resgatador. Resgatador é alguém perto, né, é alguém de família, né, primo, tio, etc. E aí, ele pergunta quem era, né, aquela mulher que estava ali, e o ceifeiro falou, olha, é na hora de Noemi. E ele fica a par da situação e permite, né, deixe cair mais para que ela possa pegar, deixe cair milhos para que ela possa pegar, enfim. E ele foi o resgatador, e ele teve uma reunião, e tinha alguém acima dele que era o primeiro resgatador, e este resgatador, ele se excluiu disso porque tinha que casar com a Ruth, e ela era moabita. E o primeiro resgatador falou que não, a responsabilidade fica com você, Boaz. E Boaz, vendo a atitude daquela moça, que ele já estava observando, então Boaz fala, eu vou ter essa responsabilidade. E aí o que acontece, né? Lá na frente, ela se coloca ali em Boaz vê e acabam se casando, e enfim, tem filhos, né? Tem o filho, e o filho gera o Jessé, né? Que é pai de Davi. Na verdade, ele era avô de Davi, o filho de Ruth, o Boaz. Então tem esta função também de Deus. Tudo que Deus traz para nós tem um porquê, né? E trazendo para nós, muitas das vezes nós passamos por tantas aflições ou dificuldades, ou nos vemos numa posição difícil, e muitas vezes temos medo de enfrentar, né, situações, porque se nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, e possamos ver com os nossos olhos da fé, porque é certeza que o Senhor, Deus, é o nosso resgatador, é Ele que nos resgata, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos traz a beneficência dEle, o amor dEle, é Ele que nos ajuda a caminhar. Então a Ruth, eu vejo aquela mulher como uma mulher de coragem, mas também uma mulher de muita fé e muita gratidão. Porque você romper, tirar de uma vida que você conhecia para ir para um lugar que você não conhecia e fazer daquele Deus o teu Deus e entregar a sua vida, porque a partir do momento que ela diz, vai ser o meu Deus também. O teu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus. O que ela colocou? Ela colocou Ele, Deus, na frente da vida dela. Sem conhecê-lo. Com tanta intimidade, sem conhecê-lo. Mesmo assim, a fé dela imperou. Então, para nós, que nós venhamos observar esta mulher como uma mulher de caráter, uma mulher que confia em Deus, e não precisa necessariamente ver os acontecimentos diante dos nossos olhos, mas é possível através da fé, porque Deus, Ele nos resgata todos os dias. Quando nós acordamos, Ele já nos prepara o nosso caminhar, mas Ele nos ajuda neste caminhar. Então foi isso que aconteceu com a Ruth. Ela foi para outra cidade, sem perspectiva de vida, e foi ali trabalhando. E Deus honrou aquela mulher, Deus honrou aquela família. E assim é para nós. Se nós confiarmos em Deus na totalidade, não é confiar
simplesmente porque eu confio em Deus. É confiar em sua totalidade. O que quer dizer? Não estou vendo, mas eu creio que Ele vai agir. Eu sei que Ele tem algo melhor para mim. Eu sei que Ele pode mudar a minha história. Eu sei que Ele pode me honrar, porque assim como a Larissa falou antes, né? Muitas vezes estamos ali duros, enrijecidos com as dificuldades da nossa vida, mas não abrimos nosso coração para este Deus trabalhar em nossa vida. Então a gente não dá nenhum passo. Nós ficamos estagnadas ali esperando algo acontecer ou somente movendo pelas nossas mãos, porque nós somos falhos. Nós necessitamos dele, porque ele é o nosso Criador. Nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos suplicar a misericórdia do Senhor, pedindo para que Ele aumente a nossa fé, para que possamos romper tudo isso. Porque na certeza que Ele mudará a nossa história, quando nós nos colocarmos a Ele na nossa frente, na nossa totalidade. Então, nesta caminhada, que possamos nos revestir da couraça dele, sabe? Em Efésios, nessa madrugada, eu estava orando ao Senhor, eu estava pedindo o auxílio dele. E aí, quando eu pedi uma palavra para ele, que ele falou Ruth. E eu disse, Ruth, porque é um recomeço, porque todo dia nós recomeçamos. Mas muitas vezes nós recomeçamos pela nossa força mesmo. E não pela presença do Senhor. É reconhecê-lo na fé. É reconhecê-lo que Ele muda a história quando nós nos colocamos como servos, como filho dEle. E esta fé ela tem que aumentar a cada dia. Esta fé ela tem que tomar, sabe, uma força dentro de nós para que nós possamos caminhar. A vida é difícil, as pessoas têm um coração endurecido, mas quando nós colocamos o amor, né, a gratidão, nós conseguimos, através da nossa atitude, ensinar para aquele que ainda está com o coração endurecido, para aquele que ainda não deseja conhecer o Senhor, para saber que Ele mudou a nossa história, que Ele está nos moldando, que é só confiar nele e ativar a nossa fé. E em Efésios, né? Eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Ele diz que não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo. Ficas firme. Eu só vou ler só esse trechinho aqui. Que possamos ficar firme na fé, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja vivendo no momento. A certeza que Ele está operando, a certeza que Ele está traçando um caminho para cada um de nós. E que sejamos gratos por tudo que nós temos que passar, seja nas dificuldades, seja nas alegrias, porque é um momento de colher e é o momento de plantar. E que possamos viver a cada momento com gratidão. Seja no momento de plantar ou seja no momento de colher. Mas a gratidão e a fé no nosso Senhor Jesus, ela tem que estar na totalidade de nossas vidas. E que quando fala que nós devemos nos armar contra os principados, contra as potestades espirituais malignas, é buscar o Senhor em nossas orações, é parar um dia, um horário, clamar ao Senhor e convidá-lo a vivenciar a cada passo com a gente. É convidar o Espírito Santo a caminhar com a gente, a convidar Ele a vivenciar a cada pensamento de nossa vida, a cada ação, para Ele nos ensinar a ser essa pessoa com gratidão, essa pessoa com fé, esse ser que ama, que respeita, mas que também deseja viver o romper do Senhor, assim como Ruth desejou viver o romper do Senhor. E assim é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta madrugada.
E muito me serve para mim essa palavra, porque às vezes nós passamos por dificuldades e que nós colocamos assim: Pai, por quê? Se eu estou fazendo a tua vontade. E recomeçar significa coragem, significa você se colocar à disposição do agir de Deus nas nossas vidas. E é isso. Que Deus os abençoe, que essa palavra possa ter penetrado no seu coração, na sua alma, e que possamos guardar, né, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela tem que estar viva no nosso coração, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, porque somos totalmente dependentes do Senhor Deus. Amém?